O debate sobre transição de gênero, menores de idade e agenda woke tomou a Europa, os Estados Unidos e eventualmente também o Brasil. A exemplo, eu tenho aqui do lado a matéria, o CFM vetou terapias hormonais para menores de 18 anos de idade e também aumentou a idade para cirurgias de transição. O Ministério Público Federal do Acre, no Acre, instaurou um procedimento disputando a legalidade desse veto. STF invalidou normas barrando o ensino com ideologia de gênero de escolas em Santa Catarina. O documentário What is a Woman, do Daily Wire, viralizou pelo mundo. No Canadá e nos Estados Unidos, teve casos de pais relatando perder custódia dos filhos por discordarem de tratamentos que alterariam seus corpos para sempre. Então o caldo está posto e é um cenário no qual não dá para negar que isso venha ao debate público. Agora que tem o desdobramento interessante. Um processo judicial que foi concluído na sexta-feira é o primeiro, no qual uma pessoa que, quando menor de idade, fez cirurgia para alterar a aparência e parecer mais com o sexo oposto e depois se arrependeu, venceu entrando na justiça contra o médico e o psicólogo que estavam tratando do caso dela. Então, eu vou entender a história com vocês em detalhe, um caso complexo, mas também muito comovente. Vamos lá. A gente tem aqui a imagem dela, essa é Fox Varian. Ela depois virou atriz, a imagem é do filme Clownspiracy. Como eu disse, ela veio trabalhar como atriz, então a gente tem as imagens dela no trabalho com isso. Mas antes, essa mesma moça que hoje usa esse nome, Fox Varian, nasceu se chamando Isabella. Os pais dela se divorciaram quando ela tinha 7 anos de idade, com um diagnóstico de desafios psicológicos surgindo na sequência, fobia social, depressão, ansiedade e aí eventualmente um diagnóstico de autismo. Flash forward, vamos passar no tempo. Com 15 anos de idade, ela passou a se identificar como Gabriel e depois como Rowan. Começou a usar cabelo curto e se afirmar como homem. Aos 16 anos, isso em 2019, ela passou por uma cirurgia para a remoção dos seios. 3 anos depois, ela começou um processo de destransicionar. Essa é uma palavra pouco usada em português, é comum o termo em inglês, detransitioners, as pessoas que fazem a destransição de gênero. Ela entendeu que era mulher e que foi mal orientada pelo psicólogo e os médicos que tinham aconselhado ela na adolescência. O problema é que a cirurgia é irreversível. Mesmo que você faça um procedimento estético, ela sente dor constante por questão de nervos e, claro, como consequência da cirurgia, eventualmente tendo um filho, jamais vai poder amamentar. Em 2023 veio o processo contra o psicólogo e o cirurgião envolvidos no caso, o psicólogo que orientava o cirurgião que realizou o procedimento. E na semana passada, na sexta-feira agora, o resultado. Ela vai ser indenizada em 2 milhões de dólares, 1,6 milhão para compensar a dor sofrida antes e que vai sofrer no futuro, e 400 mil dólares para gastos médicos por causa de complicações que possam acontecer em virtude do procedimento. Algumas das nuances, sem entrar em muitos detalhes do caso, sem ir para o juridiquês, mas porque é importante para a gente entender. Vamos à construção da história, que vem a partir do seguinte. Ela não estava convencida consistentemente sequer por 6 meses quanto à identidade dela antes da operação. Nem por 6 meses ela tinha certeza quanto a se era homem ou não. A moça ainda disse estar mentalmente doente e que não estava apta para discernir ou discutir com as figuras que ela percebia como autoridades. Quer dizer, se o psicólogo afirmava que era por isso, ou que isso melhoraria, ela se sentia incentivada por ele e disse que, em situação de vulnerabilidade mental, buscava aquele apoio sem ter condição psicológica de reagir. Aí a mãe, que assinou o consentimento da menor de idade, disse que ela própria foi assustada porque o psicólogo tinha dito para ela, para a mãe, que a filha iria atentar contra a própria vida se a cirurgia não fosse adiante. A mãe apavorada, claro, não queria perder a filha, então assinou o consentimento. Aí, olha o seguinte, e esse é talvez o momento onde o caso se tornou mais explícito. Ela visitou uma ONG LGBT 2 vezes ao longo do processo. Nas notas de uma das visitas, ela se mostrava incerta sobre o processo, não tinha certeza se queria continuar, disse que estava incerta. Mas o psicólogo jamais solicitou essa parte do prontuário, então, para a organização que estava fazendo o acompanhamento. Isso é só uma fração de uma cadeia de comunicação que acabou levando essa jovem, então, dos braços da mãe para a mesa de cirurgia, com más práticas de comunicação e saúde. O resultado foi mutilação permanente de uma menor de idade. Pessoal, o vídeo já volta. Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva.
E aí vem a parte, o pulo do gato, onde esse caso abre um precedente para uma discussão mais ampla, que pode definir a conversa sobre isso, em termos médicos, nos Estados Unidos e além, e até, claro, num tópico tão divisível quanto esse, na guerra cultural mais ampla no qual esse assunto está inserido. Para isso, a gente tem aqui, eu quero passar com você, podemos passar as imagens. A gente tem aqui a matéria, então, na Free Press. Isso é do jornalista de saúde Benjamin Ryan. Ele foi o jornalista que cobriu o caso mais de perto, o único que teve ao longo das 3 semanas do processo, em todos os momentos que eram abertos para o público. Então, vamos ler o que ele apurou aí. Existem quase 30 processos civis conhecidos movidos por detransitioners, novamente, pessoas que fizeram a transição de gênero e depois se arrependeram, fizeram procedimentos cirúrgicos, tomaram hormônios e depois voltaram. O primeiro deles foi movido em 2022 e quase todos são processos de negligência estruturados de forma parecida com o da Fox Varian, a moça que a gente agora discutia. Vários foram indeferidos depois de entrar em estatutos de limitações rígidos, mas a maioria terá recurso. Quer dizer, se vai ter recurso, o que aconteceu agora pode ser um precedente. A gente já vai continuar com a apuração dele porque ele foi a fundo nisso. Resta saber, segue então ele, se Varian enfrentará um recurso. Por enquanto, nenhum dos advogados envolvidos no caso comentou sobre o veredito de sexta-feira. E aí vem o comentário dos especialistas que dão embasamento para o que a gente discutia. Charles Limandry, sócio da Limandry & Jonah, uma empresa da Califórnia que entrou com vários processos de detransitioners, disse que o veredito no caso de Varian mudará para sempre o cenário jurídico. Nas palavras dele, foi um tiro de advertência para todos os médicos e seguradoras, de que os riscos financeiros e os riscos para as carreiras e reputações dos médicos são reais e substanciais. Esse aí, tá, o Limandry, podemos voltar para mim, disse que esse é um dos advogados que está trabalhando num dos casos mais notórios sobre o assunto, a de Chloe Cole, o caso, melhor dizendo, de Chloe Cole, uma influenciadora que fala amplamente a respeito disso nas redes sociais, até foi entrevistada anteriormente em exclusiva pelo Epoch Times, e a gente pode falar disso na sequência. Mas o ponto é, isso vai abrir uma jurisprudência para que outros casos também possam ser decididos de forma semelhante. E, como eu falava, também passa a mexer o tabuleiro na guerra cultural, inevitavelmente aonde esse assunto se insere. Eu tenho aqui uma imagem também que eu mandei para a produção, creio que a gente tem um mapa, que mostra que mais de metade dos estados americanos proibiram intervenções de transição de gênero para menores, e Trump ameaçou retirar o financiamento de subsídios do governo federal para hospitais que fornecem esses tratamentos ou cirurgias para menores de idade. Esse mapa é do think tank, para a gente dar o crédito, Movement Advancement Project, que trata do assunto. Assim como esse debate, em grande parte, escorreu, em primeiro lugar, dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa para o Brasil, agora a repercussão também poderia fazer o mesmo caminho. E vamos relembrar do quão relevante a pauta é. Eu já citei isso no início da reportagem, mas vale a pena. Só de 2024 para cá. Vamos passar aqui, a gente tem as manchetes do lado. Uma norma em Santa Catarina que proibia a linguagem neutra nas escolas foi invalidada pelo Supremo Tribunal Federal. O STF também invalidou leis em municípios na região sul que proibiram ensino com ideologia de gênero nas escolas. Aí, novamente, a notícia com a qual a gente abriu a reportagem. O CFM vetou terapias hormonais para menores de 18 anos de idade e também aumentou a idade para cirurgias de transição. O Ministério Público Federal do Acre, como a gente citava, instaurou um procedimento disputando a legalidade. O ponto é, sem concordância, um caso dessa magnitude nos Estados Unidos traz impacto global para essa discussão. Se você quiser se aprofundar no assunto, não deixe de conferir, para você que ainda não é assinante da Epoch TV, primeiro de tudo assina, que o conteúdo ali está imperdível. Essa é a plataforma de streaming do Epoch Times Brasil, onde você confere nosso conteúdo premium, tanto local quanto feito lá fora. E ali você encontra o documentário sensacional Transformação de Gênero, talvez o melhor feito pelo Epoch Times. Documentário imperdível, todo pai, todo avô, veja esse documentário, você que é assinante, só entrar ali em epochtv.com.br e conferir. Você que ainda não é assinante, tá esperando o quê? O link tá aqui embaixo na descrição, produção vai bombardear no chat ao vivo. Produção vai me confirmar, porque a gente estava trocando todos os trailers. Se a gente tiver, então, o trailer do Transformação de Gênero, a gente pode rodar na sequência, e aí a gente vai para as nossas manchetes do Brasil e do mundo. Transgender. It's made very, very cool through the media, through TikTok, through Reddit, through Tumblr, through Instagram, through Facebook, through Twitter, through their games, in their movies. The princess who came to your ball tonight was me. Why are they all doing this simultaneously?
I am a former public school teacher of 15 years. Our public schools have changed. 5 years ago, there was no students that were identifying as non-binary. Gender fluid was not something that we even knew about. If I were to explore with a person about why they believe they're in the wrong body, my license would now be under threat. I told the therapist, I think I might be transgender, but I don't really know and I need your help. He affirmed me immediately. Immediately, she affirmed me as a transgender woman. These kids are getting put on puberty blockers like after the first visit, or they're just getting pushed through this pipeline of surgery. And then I felt down, I felt tired, I felt exhausted. My mom said I looked like a pale ghost. I started to become dysfunctional in just about every area of my life. Come to find out, I had 2 weeks to live. My daughter was in pain. She used to cry. She couldn't sleep. She couldn't concentrate after, taking these hormones. First of all, puberty blockers, it's a lie that it's reversible. The puberty blockers really put a hold on development. Doctors won't speak out. Very few of us will speak out. If you belong to a very large medical organization, they will threaten your job. As one doctor gushed about how much the procedures bring in. It's a $1.5 billion industry for surgery alone. It's a political agenda being worked out. Kids are sort of a test subject. If you're going to look for anything in this country, you're going to follow the money because it will always tell you the truth. Rapaz, é de arrepiar. É de arrepiar. Vamos lá, eu vou tirar no olho aí. Você que é assinante, assista isso aí hoje de noite, final de semana, sei lá quando. Assista, absolutamente imperdível. Você que ainda não é assinante, o link está aqui embaixo na descrição e também no chat ao vivo. Na Epoch TV você acompanha então o original da Epoch, Transformação de Gênero. Na minha opinião, só de assistir agora de volta o trailer, eu acho que é o melhor que a gente já fez. Não pelo tema especificamente, mas porque, puxa, que trabalho foi realizado ali. Bom, volta...